Bom dia a todos. Eu me chamo Álvaro Almeida, sou analista técnico da ABNT e fui durante algum tempo coordenador colaborei com o nosso superintendente que está aqui presente, ele estava como pesquisador do IPT, mas o Tomina é o nosso superintendente do Comitê Brasileiro do CB24, ABNT CB24. E parabenizar a todos por organizadores desse evento, e em nome da diretoria da ABNT e da presidência, eu estou aqui para representá-los. A minha proposta era uma proposta, falar do processo de normalização, nós ficaríamos aqui o dia todo discutindo, né? Vou tentar transmitir para vocês de uma forma sucinta e peguei uma palestra que, em princípio, tem a ver com a proposta, que é a harmonização de regulamentação e normalização, que sempre pairam dúvidas a respeito do que é norma e o que é regulamentação. E como é que se casam as duas, né? Normas é o registro da tecnologia consolidada, são onde você coloca regras, diretrizes, características, e é um resultado de um consenso entre as partes envolvidas, né? Se falou aqui na voluntariedade. Realmente, quando iniciamos o nosso processo de normalização, ele é um processo voluntário. E gostaria de aproveitar e convidar fortalecer o GSI, fortalecer a atividade, não só no âmbito do GSI, mas dentro do ABNT CB24, né, Tomina? Trazer a colaboração do GSI para dentro do ABNT CB24 também. E esse processo é o reconhecimento de todas as partes envolvidas, interessadas, né? Nós não podemos fazer norma se só um quer fazer norma. Se uma das partes interessadas quer fazer norma, nós precisamos que todos façam. Opa, acho que eu estou aqui, melhor ir por aqui, né? E o regulamento técnico, o regulamento é um documento que contém regras de caráter obrigatório. Então, aí quando se fala a norma é obrigatória, é porque ela está inserida dentro. Ela não é mais projeto, é uma norma. Aí sim, ela se torna obrigatória. Não só através de regulamento, e hoje temos a lei de defesa do consumidor, que na ausência de documentos normativos vale as normas da ABNT. E nesse regulamento ele estabelece os requisitos técnicos, seja diretamente, seja pela referência ou incorporação do conteúdo de uma norma e uma especificação técnica ou de um código de práticas. Em geral, regulamentos visam assegurar aspectos relativos à saúde, segurança e meio ambiente. Eu queria incluir, não só incluir também defesa do consumidor também aí, tá? Hoje os regulamentos técnicos também estão envolvidos na questão da defesa do consumidor. O objetivo nosso principal, facilitar a comunicação, proporcionar os meios necessários para a adequada troca de informações entre clientes e fornecedores, com vistas a assegurar a confiança e o entendimento comum nas relações comerciais. Então, isso é muito importante quando nós elaboramos uma norma. A simplificação, reduzir as variedades de produtos e de procedimentos, né? Proteção ao consumidor, assegurar a proteção do consumidor mediante estabelecimento de requisitos que permitam aferir a qualidade dos produtos e serviços. Estabelecer, na questão de segurança, estabelecer requisitos técnicos destinados a assegurar a proteção da vida humana, da saúde e do meio ambiente. E na economia, reduzir o custo dos produtos e serviços mediante a sistematização, racionalização e ordenação dos processos das atividades produtivas,
com a consequente economia para clientes e fornecedores. E, por fim, eliminação de barreiras comerciais, evitar a diversidade de regulamentos, muitas vezes conflitantes, elaborados para produtos e serviços pelos diferentes países. Isso não é só dentro, que eu venho participando de diversos fóruns de discussão. Eu estou preocupado com a quantidade, depois que saiu, foram botquins, desabamento dos prédios no Rio, né? Então, a sociedade entrou em pânico. Isso é verdade. O que está acontecendo de legislações que eu, às vezes, como cidadão, fico preocupado que está havendo muita interface e vamos criar leis que depois não sei se vai... Né? Todo mundo quer ter a sua vontade de colaborar, mas está assustadoramente, no Congresso acho que deve ter uns 45 projetos de leis em discussão que no fundo tratam da mesma coisa. Todo mundo querendo ajuda, mas não há um estudo. As pessoas que estão colaborando poderiam... já existe norma sobre isso. Já existe. Se não existe, vamos fazer. Então, eu fico preocupado com a quantidade de normas. Nós temos normas na área de segurança. Eu acho que é o comitê que mais vem trabalhando, é o comitê CB24 na questão da segurança contra incêndio. Não é a Tomina? Tomina pode afirmar. Nós temos normas aí e hoje é um dos comitês que eu me orgulho de dizer que participa, adotou normas da ISO, que é o fórum de discussão nosso dos normalizadores internacional são na ISO e na IEC, que a IEC é a parte elétrica e a ISO são todas as normas. São 98 países discutindo e o CB24 entrou, principalmente sistema de detecção e alarme. E outra foi a primeira norma que tratou da questão da acessibilidade no produto, que respeitou, atendeu às normas de acessibilidade. Eu acho que a acessibilidade não deve só ser preocupada nas normas de hospitais. Hoje tem prédios também. Tem pessoas hoje que têm difícil acesso, e na hora de um pânico, nós temos, falou muito em risco, nós temos a norma de gestão de risco. Então, a ABNT hoje vem tratando, não querendo mais inventar a roda, gente. Participar é o foro de normalização. O único foro de normalização, querendo ou não, é a ABNT ainda, tá? E lá nós temos o maior prazer de que todos participem, que todos levem suas experiências e discutam lá. E, dentro dos nossos princípios, nós temos a simplificação, a atualização, é muito importante, não basta fazer normas. Nós temos normas de 85, 86. É o estado da arte. Essas normas, a BNT pode dizer para a sociedade brasileira que essas normas são o estado da arte. Algumas, eu até tenho métodos de ensaio que sim, o que basta? Basta confirmar essa norma, dizer que ela ainda é válida. Agora, precisamos, de 5 em 5 anos, nós temos a revisão sistemática, a nossa análise sistemática. Quando vocês verem, uma norma foi cancelada, aí ligam desesperados para a gente lá, por que essa norma foi cancelada? Porque a ABNT, de 5 em 5 anos, consulta a sociedade se essas normas, se aquelas normas do período, elas merecem serem confirmadas, merecem ser revisadas ou são canceladas. Não se manifestam, infelizmente. Colocamos em consulta. É só entrar no site, tem tudo lá direitinho, acompanhar. Colocou no site, mas ninguém se opôs, aí ela é cancelada.
Tá? A voluntariedade é o que eu falei, como projeto de norma, nós não podemos amarrar as pessoas, nós temos que conscientizar não só as escolas, mas também a toda a sociedade da importância, a educação da normalização. É uma coisa que na Alemanha, eu fui na Alemanha, a criança já, desde pequeno, ele já aprende na escola o que é norma. Né? Então, além da segurança, nós temos que aprender também, desde pequeno, o que são normas e para que elas são elaboradas. A representatividade, temos que ter um cuidado muito grande se a comissão que está elaborando um texto, se estão presentes as partes interessadas realmente, os especialistas no assunto, mas como tudo é voluntário, essa parte, temos que acreditar, né? A paridade é outra coisa também. Além da representatividade, temos que ter a paridade. Nem sempre conseguimos manter a paridade. Eu vou falar mais à frente o que é essa representatividade para ter essa paridade. E a transparência, eu acho que a BNT vem fazendo. Hoje, qualquer um pode ter acesso a todos os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na BNT, seja através do nosso site ou seja através da base de dados, que é o LiveLink hoje. A nossa maior ferramenta é o LiveLink. Ali é o depositório, solicitamos que todos os comitês e suas comissões de estudos depositem nesta base de dados todos os trabalhos, listas de presença, atas, para que a sociedade não espere até a consulta nacional para se posicionar. Então, entendemos que todo documento que já está sendo apresentado no LiveLink, ele já está em consulta nacional. Qualquer brasileiro pode entrar, se registrar no LiveLink, é fácil, muito mais fácil que entrar no Facebook, e chegar ali, entrar com a sua senha e login e visitar as comissões de estudo e conhecer os textos que estão sendo discutidos. Então, isso é a transparência que a BNT vem desenvolvendo. E, a partir disso tudo, só através do consenso. Né? O consenso não é unanimidade. O consenso é a ausência de contraposição técnica consolidada. Não adianta você... fui voto vencido durante um texto. Não existe isso. Existe, sim, que uma maioria deseja que a norma siga aquela linha. Né? E a gente avisa, amadurece a sua proposta para que um dia, quem sabe, numa próxima revisão, você venha mais estruturado e convença as outras partes envolvidas no processo que a sua proposta é boa também para a sociedade brasileira. Aqui eu gosto de apresentar sempre a pirâmide, né? Como é que é o nosso processo. A primeira pergunta, quando a sociedade demanda uma norma, ou até mesmo entrou em conflito um determinado texto que está em revisão, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: existe norma internacional? Norma internacional para a BNT é somente ISO e EC. Se existe uma norma ISO, uma norma EC, por que vamos inventar a roda se tem essas normas? O único motivo para não adotarmos a norma são quando existem regulamentos técnicos que impeçam algum conteúdo desta norma, mas mesmo assim pode-se adotar e informar que no Brasil nós fazemos uma nota de tradução, existe uma legislação em vigor para determinada situação. Tá?
Não tem norma internacional, procura-se nas normas regionais. São normas da Comunidade Europeia e normas, no caso nosso aqui, norma Mercosul, e futuramente são normas da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, que a ABNT é um dos países, o Brasil, através da ABNT, estamos estimulando esse bloco que está parado há anos, de 32 países, a fortalecer a normalização latino-americana. Então, já temos algumas, o CB3 já está participando ativamente de gerar normas da Copant. Informática em saúde também é outro comitê que já está também trabalhando na Copant, que reúne 32 países, e com isso nos fortalece até mesmo na participação internacional lá na ISO. Quando você vai... Né? Comandante, queria agradecer também pelas instalações do CB20, em nome da BNT, a instalação de manter o nosso CB24 lá no Corpo de Bombeiro. Desculpe, eu não tive antes visto, achei que tivesse embora, mas queria manifestar, acho que em nome até do CB24, né, a força que o Corpo de Bombeiros tem feito pela normalização. Tá? Muito obrigado. E não tem norma EN, não tem norma ISO, tem norma nacional. O que são normas nacionais? São normas da DIN, a ABNT, a FINOR. São normas dos países. Né? No caso dos Estados Unidos, são as normas ANSI. Se tiver NFPA, mas com carimbo, ANSI, NFPA, ANSI, então essa nós damos prioridades. Hoje, no caso de normas setoriais, que é de associação, que isso acontece muito nos Estados Unidos, aliás, é o único país que tem normas setoriais, são eles, tanto que eles tiveram que criar a ANSI para poder participar na ISO. A ANSI é a mera carimbadora para participar. Nós fizemos um acordo com a STM, assinamos um acordo também, a STM nos autorizou a adotarmos as normas delas. Tá? E isso acho que está em trânsito também com a NFPA. Por que nós pedimos para não adotarmos as normas setoriais americanas? É a questão do direito de patente. Porque eles vêm nos cobrar direito de patente. É a mesma coisa quando escrevemos uma norma, são duas coisas que nós temos que nos preocupar. Se existe patente para o produto, se existe patente para o método de ensaio. Então, não pode ser normalizado. Se existe só um fabricante para aquele produto, vamos normalizar, criar uma norma brasileira, a não ser que crie uma norma internacional da ISO para um fabricante. Eu fui numa comissão esses dias de produto, descobri que só tem um fabricante de um determinado produto e são membro P da ISO ainda, e não estavam adotando normas da ISO. Levei para o meu diretor, essa comissão teve que suspender os trabalhos de criação de uma NBR pura para adotar a norma da ISO. Criar uma BNT. Gente, não é quando nós falamos em adoção, queria aproveitar esse momento aqui, que eu fico muito triste quando eu ouço falar, nós vamos traduzir uma norma ISO. Não é tradução. É um trabalho de participação em outro comitê técnico, só que é um comitê técnico internacional. O comitê que vai trabalhar na adoção, ele tem que participar da normalização internacional. E são muitos documentos.
O que surgem mensalmente, tem várias normas na ISO que são trabalhadas e nós temos que votar. Então, a votação não é só pegar a norma e... Não, nós podemos mandar sugestões. O maior exemplo é a 6118, a nossa NB1, a primeira norma da ABNT, criada na época da fundação da ABNT pelo IPT e pelo INT. Nós temos orgulho de dizer que a 6118 ela está sendo preparada para a ISO adotar ela na íntegra. Pela primeira vez, uma norma, responsabilidade social, foi adotada. O mundo adotou uma norma que partiu do Brasil. Então, é um trabalho fantástico. Existia uma restrição contra isso. Hoje, está acabando com isso. Seja norma para atender a ABNT, a DIN, o que você quer? A ISO. Então fica difícil, porque nós temos um acordo da Organização Mundial do Comércio, assinado, das boas práticas internacional, que nós não podemos criar barreira técnica, e o Brasil deveria estar também já partindo para adoção. Se quer participar, e hoje as nossas empresas estão vendendo para fora. Elas exportam, não só importam, como exportam. E tem plantas lá fora. Tá? Então, e as normas, não são normas, nós chamamos de procedimentos de empresas, que são, no caso, Sabesp, Petrobras, são procedimentos ou instruções de trabalho. Norma, nós só podemos chamar internacional, regional, nacional e de associações. Tá? E a ABNT participa... Opa, acho que travou. A ABNT participa tanto na ISO quanto na Copante e na Associação Mercosul de Normalização. E dentro dessa integração entre a regulamentação e normalização, nós temos o COMETRO, que é o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que nos deu o poder, através da resolução, de sermos um único foro de normalização no país. E dentro desse COMETRO tem diversos comitês. Tem o Comitê Brasileiro de Normalização, o Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade e o Comitê Brasileiro de Reguladoras. No Comitê Brasileiro de Normalização, qual é a interface, né, que nós temos entre a ABNT e os órgãos regulamentadores? São as nossas normas. Que todo regulamento, ele precisa de uma norma técnica para orientá-lo. Tá? Às vezes criam portarias, criam os decretos aí, mas a norma técnica é que dá o baile dentro do COMETRO. Para se fazer uma avaliação da conformidade, precisa ter uma norma técnica para que os auditores possam, os organismos acreditadores possam avaliar os seus produtos, sistemas, qualificação de pessoas e por aí vai. A ABNT é uma entidade fundada em 1940 pelo IPT e pelo INT do Rio de Janeiro. É uma entidade privada. Muitos pensam que nós somos governo. Não somos governo. Nós somos uma organização não governamental, privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, reconhecida pelo governo brasileiro como o único foro de normalização, e somos membro fundador da ISO, da Copante, como eu falei, da Comissão Pan-Americana de Normalização Técnica, da Associação Mercosul de Normalização, e membro da IEC,
desde a criação da BNT. A IEC é o organismo de normalização mais antigo que existe, é o setor elétrico. Data de 1893. É mais antigo que a ISO foi logo após a guerra, né? 1945. A IEC é de 1898, por aí. Somos responsáveis pela gestão do processo de elaboração de normas brasileiras, signatário do Código de Boas Práticas e Normalização da Organização Mundial do Comércio. Também somos certificadores de produtos, serviços, sistemas e pessoas. Há 4 minutos. Estamos aqui pedindo, por isso que eu falei, é tempo para... E vou falar rapidamente sobre o nosso processo. Como é que se demanda uma norma? Qualquer pessoa pode, pessoa física, associações, podem demandar a BNT uma norma técnica. Só que nós fazemos essas perguntas antes da demanda, durante a demanda. Quem são os atores envolvidos? Os atores envolvidos dentro da BNT são consumidores, produtores e neutros. Neutros, quem são os neutros? São as universidades, os institutos de pesquisas, laboratórios e universidades. Tá? Governo, administração direta. Vamos dizer, a Secretaria de Obras, uma Petrobras, ela não é neutra. Uma Sabesp, ela não é neutra sempre. Ela é consumidor, aliás, nunca será neutra. São empresas que fornecem, do governo, que fornecem ou consomem alguma coisa. O neutro não, é a administração direta, que ele está ali defendendo os interesses tanto dos fabricantes quanto dos consumidores. Isso para produto, para sistemas. A partir do momento a sociedade manifesta, identificamos qual é o comitê, encaminhamos a proposta para lá, no caso, encaminhamos para o Tomina, lá para o 24, Tomina vai analisar qual é a comissão de estudo que esse texto vai ser, ou se precisa criar uma comissão de estudo para discutir esse texto. Se não precisar, vai encaixar numa comissão que ele identificou, vai para o Conselho Técnico da BNT. Esse Conselho Técnico são os 50... agora são 60 superintendentes dos comitês brasileiros que aprovam todas essas demandas que entram. Eles são os policiais que vê se não está entrando dentro do escopo deles, se não está havendo alguma inserção dentro do escopo de outras comissões, de outros comitês. E é criado esse projeto de norma. Esse projeto de norma feito, ele é encaminhado para a consulta nacional. No caso de norma brasileira, são 60 dias que fica em consulta nacional. No caso de adoção de uma norma ISO, são 30 dias. Se não recebeu nenhuma sugestão, seja ela de aprovação com observação de forma ou reprovação, esse texto é encaminhado imediatamente para publicação como norma brasileira. Caso contrário, é necessário ter uma reunião de análise da consulta nacional. Se recebeu reprovação durante a consulta, o coordenador convoca uma reunião, convida as pessoas que manifestaram as sugestões durante a consulta. Eu só queria lembrar, membro que participa da comissão de estudo e aprovou o texto para a consulta nacional, mesmo que não seja da vontade dele, chegar na consulta nacional, querer se manifestar pela reprovação, cabe ao coordenador desconsiderar, desqualificar o seu voto, a não ser que ele venha com alguma novidade que a comissão entenda que esquecemos. O Seito foi lá, ih, caramba, esqueci. Aí com uma novidade muito forte. Tá? Então, se a comissão entender que este projeto
merece voltar para a comissão, é gerado um segundo projeto. Aí por aí vai, segundo, terceiro, quarto, uma hora sai. E hoje nós estamos pedindo às comissões de estudo que o prazo que a BNT está dando para a elaboração de uma norma seja de 18 meses, entre o início do estudo e a sua publicação. Passou disso, nós entendemos que a comissão não está amadurecida para discutir o texto. Aí começa a virar polêmica dentro da comissão, suspende, acalma os nervos, depois retoma. Mas a recomendação hoje que nós passamos é 18 meses é um prazo suficiente para que saia um documento ABNT. Né? E nós fazemos a gestão deste processo. Né? Aqui está o fluxo. Eu vou deixar a apresentação, vai ficar aqui. Né? Eu sei que os organizadores vão transmitir. Gente, eu sei que eu passei pouco, gostaria de... mas temos que respeitar o tempo e o prazo oferecido e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando e parabenizando mais esse segundo evento que vocês estão realizando aqui na USP. Muito obrigado.